Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso Contraturno Digital. Nós iremos iniciar os nossos estudos de Geografia. Eu sou a professora Ludmila Dutra e iremos verificar as mudanças que ocorrem no nosso espaço geográfico. Então, na nossa aula 7 de Geografia, o título será sobre o espaço e a linguagem geográfica. O detalhamento, transformações no espaço geográfico. Então, nós iremos verificar e estudar sobre todas essas transformações que podem ocorrer no nosso dia a dia em um determinado local. Vamos lá para os nossos estudos. Então, nos nossos estudos de geografia, nós iremos estudar sobre o espaço geográfico. E o que vai ser um espaço geográfico? O espaço geográfico, gente, corresponde a um espaço construído e que pode ter sido aí alterado pelo ser humano e pode ser definido também como sendo o palco aí de várias realizações humanas. E a gente verifica que essas relações de mudanças do ser humano com aquele espaço, né, pode ocorrer através dessa relação entre o ser humano e a natureza. E a gente observa que essas mudanças vão ocorrendo ao longo do tempo. Um exemplo é a nossa cidade de Manaus. Nós vamos verificar que vamos ter transformações, como, por exemplo, o Palácio da Justiça, onde a gente verifica e observa que pode ter ocorrido várias mudanças no decorrer dos anos, assim como o Teatro Amazonas ocorreram mudanças com o passar do tempo. Atualmente, a gente verifica um determinado local em que ocorre todas essas alterações. Outro exemplo vai ser a Praia da Ponta Negra. A Praia da Ponta Negra também teve essas alterações. Antigamente era de um jeito, mas com o passar do tempo, o ser humano estando inserido naquele espaço, pode ter ocorrido também essas transformações no espaço geográfico. Agora, nós iremos verificar a composição do espaço geográfico, que acaba abrigando o homem e elementos naturais. E esses elementos naturais vêm através do quê? De um relevo com as montanhas e campos que podem ser alterados, através do clima, em que pode estar ensolarado ou pode estar chuvoso, dependendo do dia, em determinado tempo. Além disso, também poderemos verificar áreas de vegetações onde a gente observa que pode ocorrer um desmatamento ou queimadas e, além disso, o fundo do mar, que pode também ocorrer alterações. Então, tudo isso a gente verifica nessa composição do espaço geográfico. Esse início do espaço geográfico, a gente observa que apresentava somente aspectos físicos ou naturais, como os rios, os mares, os lagos, as montanhas, até mesmo os animais e as plantas, e tudo isso tinha o quê? Uma interação e uma interdependência entre eles. Porém, com o surgimento do homem no espaço geográfico, desde a época lá do mais primitivo, que começou a interferir no meio a partir do quê? De um corte de uma árvore para a construção de um abrigo, ou até mesmo com a caça atrás do seu alimento, acabou impactando e transformando o espaço geográfico. Porém, nesse primeiro momento da transformação do espaço geográfico, a gente observa que eles eram quase insignificantes, uma vez que tudo que se retirava da natureza, a gente verificava que servia para as pessoas, para sanar as necessidades básicas delas, para a sua sobrevivência, e tudo isso ficou conhecido como os meios de existência, que via através aí do espaço geográfico e suas transformações. Atualmente, o trabalho humano acaba interferindo nas modificações do espaço geográfico. E isso a gente observa que a maioria dessas alterações feitas na natureza, ela vai ser proveniente do quê? Do trabalho humano. E é através desse trabalho em que o homem ele é capaz de construir e também desenvolver tudo aquilo que for indispensável à sua sobrevivência. Agora, esse conjunto de atividades desempenhadas aí pela sociedade,
atividade continuamente, acaba promovendo essas modificações no espaço geográfico. Mas a gente verifica que, através dessa interferência com a primeira revolução industrial, a gente vai observar que a ação antrópica, ela focava no quê? Na retirada de recursos dispostos na natureza, a fim de abastecer as indústrias de matéria-prima, né, que vai ser um item primordial aí nessa atividade. E ao passo, a população crescia, né? Então a gente verifica que com esse crescimento vai vir o quê? O alto consumo de alimentos e também de bens de consumo. Além disso, o avanço tecnológico influencia no espaço geográfico, onde o ser humano ele acabou criando uma série de mecanismos para facilitar essa manipulação dos elementos da natureza, como as máquinas e equipamentos, né, que acabaram facilitando a vida do homem. E tudo isso acabou dinamizando esse processo de exploração de recursos, como, por exemplo, a extração de minérios, além do desenvolvimento de todo esse processo de agricultura, com a inserção de tecnologias como os tratores, as plantadeiras e até mesmo as colheitadeiras, entre outros recursos que podem ser utilizados na prática de atividades do ser humano. Algumas atividades que transformam o espaço geográfico, a gente vai verificar que uma delas vai ser a produção agropecuária, onde a gente observa que naquela área retira-se uma cobertura nativa, uma cobertura vegetal para o quê? Para ocorrer o processo de pastagens ou até mesmo através das lavouras. E a gente verifica que isso acabou ocasionando algumas interferências, como alguns impactos que podem ocorrer no solo, até mesmo a poluição e contaminação ali daquele solo e até mesmo mananciais. Mas, além dessa transformação, também vamos ter outras atividades que transformam o espaço geográfico, como a extração mineral. Esse processo de extração, de retirada de matérias no solo, a gente vai verificar que acaba sofrendo profundos impactos e até mesmo mudanças naquela área de forma drástica, né? Então, a gente observa que tudo isso vai estar ocorrendo principalmente em áreas em que estão sendo exploradas, o solo está sendo explorado. E uma outra atividade que a gente observa que também acaba transformando o espaço geográfico vão ser aí as construções dos centros urbanos, que vêm através do quê? Do processo de urbanização, onde vão ter essas alterações que vão ser percebidas através das construções, né, como os loteamentos em uma área, em um período em que aquela área ela poderia estar desabitada, né, e acabou passando a abrigar construções, né, residenciais, por exemplo, ou até mesmo áreas em que começam a ser construídos comércios e indústrias. Então, tudo isso a gente observa que acaba ocorrendo essas alterações no espaço geográfico através de atividades que o ser humano ele acaba praticando. Além das atividades que transformam o espaço geográfico, nós também iremos verificar as intervenções humanas que acabam ocasionando determinadas degradações em um espaço geográfico. Então, a gente observa que o ser humano ele acaba necessitando na natureza, né, para retirar os recursos naturais que ele vai utilizar para o seu sustento. Porém, a gente verifica que se não for promovido, né, uma exploração adequada, se for retirado de forma inadequada, irracional, esses recursos, a gente vai verificar que vai ocasionar problemas. E esses problemas que a gente observa, a gente verifica que com o passar do tempo vai faltar para as gerações futuras. Então, se continuar nesse ritmo, provavelmente as próximas gerações elas vão enfrentar sérios problemas. Além disso, a vida de todos os seres vivos, não somente a do ser humano, eles vão ficar comprometidos, né? Então, a gente verifica que isso é um caso em que, se não for solucionado em breve, posteriormente vai ocorrer vários problemas, não somente para o ser humano, mas também para
todos os seres vivos que estarão aí no nosso planeta. Então, a gente verifica, né, essa preocupação em preservar o meio ambiente, retirar de forma sustentável para todo o mundo. Então, gente, após o momento do nosso contraturno digital, vamos para o momento do nosso aplicando, verificando aí o que nós estudamos sobre o espaço geográfico. Então, vamos lá verificar a nossa questão. O estudo do espaço geográfico é fundamental para o entendimento do planeta e da sociedade em que vivemos. A partir dos seus conhecimentos sobre o tema, pode-se indicar que o espaço geográfico é formado por. Então, vamos verificar as opções. Eu quero saber de vocês como que é formado um espaço geográfico. Na letra A, lugares sem a presença humana. Letra B, paisagens preservadas pelo homem. Ou seria a letra C, regiões não urbanizadas do mundo? Ou a letra D, por paisagens naturais e humanas. Então, aí vocês têm essas opções sobre o espaço geográfico. Lembrando que o espaço geográfico, dentre essas opções, vai ser formada pelo quê? Pelas paisagens naturais e também por paisagens humanas, que foram alteradas pelo ser humano. Então, a letra correta vai ser a letra D. Tá? Então, a gente verifica que o espaço geográfico, ele é necessariamente aí formado pela relação entre os ambientes naturais, a gente verifica aí a paisagem natural, né? E também que vão ser transformadas pelo ser humano. Então, aí são as paisagens humanas, as paisagens culturais. Então, a gente observa que desse modo, a gente observa que o espaço geográfico, ele vai ser composto aí por paisagens naturais, né? Que acaba sendo formado por elementos naturais que nós estudamos, por exemplo, o fundo do mar, que é quase inacessível, áreas desérticas, né? Áreas como os rios e matas também. Então, tudo isso acaba formando essas paisagens naturais. Mas também ainda vai ser formada pelas paisagens humanas. Então, as paisagens humanas vão ser o quê? Áreas em que está ocorrendo a intervenção do ser humano, está ocorrendo alterações que são realizadas pelo ser humano, como, por exemplo, áreas em que ocorre o processo de urbanização, como as cidades, surgimento das cidades, áreas que estão sendo alteradas também para ocorrer as atividades de agricultura, atividades de pecuária, entre outras atividades em que o ser humano ele acaba realizando, né, para ter o seu próprio benefício. Então, tudo isso acaba o quê? Fazendo com que surja aí um espaço geográfico, formado tanto pela paisagem natural quanto pela paisagem humana. Então, a gente verificou nos nossos estudos de geografia, no contraturno digital, sobre o espaço geográfico e suas influências no nosso dia a dia. O que aprendemos hoje no nosso contraturno digital de geografia? Vamos relembrar sobre o espaço geográfico. O espaço geográfico não é estático, ele verifica que está em constante mudança. E essas mudanças, elas podem ser consideradas contínuas e dinâmicas. E isso vem através do quê? Do trabalho humano sobre a natureza. Então, a gente verifica que o espaço geográfico, ele vai ser considerado um espaço em que ocorrem mudanças, tá? Então, constata-se que o espaço geográfico não é estático, tá? Pois até mesmo uma área em que ocorre uma deterioração de um monumento, por exemplo, ou até mesmo um edifício, ele é considerado uma alteração do espaço e automaticamente isso vem através da paisagem. Então, a gente observa que tudo isso, né, vai estar inserido em espaço geográfico. Por isso, né, essas mudanças, elas acabam sendo contínuas e dinâmicas, tudo isso em um determinado local. Então, por isso é importante de observar que o espaço geográfico, ele vai ser um produto aí do trabalho humano sobre a natureza e todas as relações sociais
ao longo de uma história. Então, a gente observa que tudo isso vai ter uma parte histórica e essa parte histórica ela vai estar inserida nesse espaço geográfico. Então, a gente observa uma área natural que foi modificada com o passar do tempo pelo ser humano e isso acabou surgindo os elementos naturais e também os elementos culturais, né? Os elementos humanos que foram modificados pelo ser humano. Então, a gente observa tudo isso nesse estudo sobre o espaço que a gente vive, sobre o espaço geográfico, tá certo, gente? Então, assim finalizamos o nosso Contraturno Digital. Até mais!